Esperar o pessoal chegar, tá chegando uma galera. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, gente, acho que podemos começar. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Então tá bom. Boa tarde a todos. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Cuidando. Tá travando. Vamos ver se. Eu troquei aqui a conexão, vamos ver se agora melhora. Obrigada. É, Vamos ver se agora vai. Melhorou um pouquinho a conexão? Oi, Thales, tudo bem? Bola tá aqui. A Freia, a Júlia. Muito bom ver vocês. Lili. Oi, bem, tudo bem? Muito bom. E tá todo mundo aqui, gente. É como se a gente estivesse no átrio do Senac. Olha só que maravilhoso. Tô achando ótimo. Juquiri, tá todo mundo junto. Ai, que ótimo. Tô me sentindo em casa. E tô, no caso, né? Wesley, ai, que legal, gente. Muito bom, muito bom. Bom, vamos lá, vamos bater um papo então. Vou parar de olhar quem tá, porque senão eu não vou conseguir conversar com vocês. Mas se tiverem dúvidas, se quiserem comentar, podem ir mandando, é claro, a gente vai batendo um papo. E aí vocês vão me contando se o áudio, se a conexão, como é que tá. Acho que deu uma melhorada, né? Obrigada, Rê. Mas qualquer coisa vocês me falam que a gente vai ajustando por aqui, tá bom? Bom, espero que vocês estejam se cuidando, estejam bem, se protegendo das formas possíveis, né? Quem não tem como ficar em casa, quem está trabalhando, que esteja usando máscara, esteja usando aí, fazendo a segurança, né? Tudo conforme as orientações, para a gente sair desse formato quanto antes, né? Não vejo a hora de acabar essa quarentena. Mas enquanto não acaba, fui convidada, né, para conversar com vocês aqui um pouquinho sobre plano de metas. Então, a gente está em casa, muitas vezes com o tempo, a gente acaba tendo um tempo diferente, né, das nossas atividades, mesmo quem está fazendo home office ou quem está estudando de casa. Então, as atividades mudaram. A gente não está mais indo para rolê, a gente não está mais indo para academia da mesma forma, a gente nem para o supermercado a gente vai mais como a gente ia antes, né? Então, o nosso tempo foi otimizado. Tempo de trânsito a gente não gasta mais. Então, por que não aproveitar esse período para olhar para as nossas metas, para os nossos objetivos e pensar no que a gente quer fazer quando tudo isso terminar? Então, convidei vocês para a gente bater esse papo aqui voltado para esses objetivos. Para começar, a gente primeiro pensa nas nossas prioridades. Então,
que a gente quer, onde a gente quer chegar, quais são os nossos objetivos, o que a gente quer alcançar. E aí eu falo tanto pro sentido pessoal quanto profissional. A gente pode desenvolver um plano de metas para todos os objetivos que a gente tiver. E aí eu tô falando de fazer um intercâmbio, mudar de carreira, conseguir um emprego, até, sei lá, criar um hábito de rotina não sedentário, por exemplo. Então, depende muito do que você quer para o seu objetivo, do que você pretende para construir a sua vida, desenvolver realmente suas prioridades. Então, primeiro eu sempre convido vocês a refletirem. Não sei se vocês estão com um caderninho aí, depois eu posso fazer um post aqui para o pessoal compartilhar com os pontos principais, como se fosse um passo a passo para você desenvolver o seu plano de metas. Acho que fica legal. O que vocês acham? Mas primeiro a gente então pensa nisso. Quais são essas nossas prioridades? Onde a gente quer chegar? E aí a gente desenha os nossos objetivos. Então, com base nesses objetivos, que são as coisas que nos motivam, são o que nos inspira, né? São o que nos dá ânimo, o que nos dá gás para alcançar, para continuar, sabe? Então, eu consigo entender que o meu propósito tá ligado com servir alguém, com praticar o bem para o outro, desenvolver outras pessoas, ou então para mim mesma. Então, o meu propósito é fazer um intercâmbio porque eu quero um dia trabalhar fora. Por que não? O meu propósito é fazer uma viagem quando tudo isso acabar, para conhecer um país que eu sempre quis conhecer. Também é um objetivo a ser alcançado. Então a gente desenha isso. E aí não tem certo e errado. É desejo pessoal mesmo. É o que faz bem para você, o que vai te dar sentido para continuar, para se desenvolver. Tá fazendo sentido? Bom, com base então no que a gente tem de objetivo, vou criar aqui alguns exemplos para a gente ir conversando, para ficar mais palpável de todo mundo acompanhar, tá? Então, vamos pensar aí que o meu objetivo é fazer um intercâmbio. Então, eu quero fazer um intercâmbio porque eu entendo que depois que eu fizer o intercâmbio, eu vou ter contato com outras culturas, vou fazer networking com outras pessoas, vou me aperfeiçoar, me aprimorar num idioma. Então, vou conseguir, em cima disso, me desenvolver pessoalmente e profissionalmente também. O meu intercâmbio pode ser voltado, por exemplo, para a área de atuação que eu tenho no meu trabalho, ou pode ser só para estudar um idioma. Então, a gente consegue entender o propósito em ter esse objetivo, certo? E aí, sabendo que esse é o meu objetivo, eu vou traçar algumas metas. Assim fica mais fácil de conseguir alcançar esse objetivo. Porque se eu só coloco na minha cabeça que eu quero fazer um intercâmbio, dificilmente eu vou conseguir acordar da noite para o dia e tá lá com o passaporte em dia, com o dinheiro guardado, com o lugar para ficar, com a escola de idiomas. Não é bem assim, a gente precisa fazer esse planejamento, né? Então a gente primeiro quebra esse objetivo em algumas metas. Como que a gente faz isso? É muito importante que essas metas elas sejam mensuráveis, então a gente consiga alcançar. Então, por exemplo, a gente pensando aí na questão do intercâmbio. Eu não vou conseguir de um dia para o outro fazer esse processo. Primeiro eu vou fazer o quê? Então eu vou escolher qual que é o país que eu quero fazer, qual que é o foco que eu quero fazer, se vai ser um foco pessoal ou profissional. Eu vou olhar para as escolas que
que oferecem esse tipo de intercâmbio que eu estou interessada. Eu vou olhar para os programas que o meu centro universitário oferece de intercâmbio. Eu vou economizar um certo dinheiro. Então, assim, são algumas etapas, são alguns passos que a gente faz antes de chegar lá. Então, sempre legal de quando a gente criar esses passos, essas metas, a gente colocar qual é a ação que vai estar envolvida e qual que é o prazo que a gente estabelece. Porque assim a gente não se frustra, tá? Então, se a gente só coloca lá no papel, acaba ficando esquecido. Então, é muito importante que a gente crie esses prazos para não se frustrar e manter esse desenvolvimento até conseguir alcançar esse objetivo. Então, de novo lá com o meu exemplo do intercâmbio. Então, eu vou primeiro, o intercâmbio que eu quero fazer vai ser para a Irlanda, porque lá tem uma gastronomia que eu acho legal, tem um tipo de serviço que eu acho que vai me desenvolver, é um idioma que eu consigo, né? O inglês eu consigo estudar lá, uma cultura completamente diferente que eu vou ter contato, enfim. Então, tá escolhido o país que eu quero ir. Aí eu vou fazer o quê? Vou olhar quais são as informações sobre os lugares, sobre o lugar. Então, eu vou colocar lá que até o dia 10 de maio eu vou pesquisar mais sobre a cultura local, sobre como é que é o clima desse lugar, se eu vou ficar um ano, eu preciso saber mais ou menos como é que é. Se eu vou ter um mês para participar desse intercâmbio, qual que é o mês mais indicado? Então, aí eu vou fazer essa pesquisa até o dia 10 de maio, tá? Depois disso, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que escolher uma empresa de intercâmbio ou então conhecer mais sobre os programas que a universidade, que o centro universitário oferece e se oferece algum para o país que eu tenho em mente. Então, aí entra essa outra etapa. Com base nessa pesquisa, eu vou saber quanto tempo eu vou ter que me dedicar, quando eu vou fazer a inscrição, como é que funcionou nos anos anteriores, se teve alguma mudança para esse ano e assim por diante. Aí eu já posso fazer o quê? Um outro passo, uma outra meta. Ir estudando mais o idioma. Então eu posso, através de programas gratuitos de idiomas, ou através de filmes e séries que eu posso assistir com legendas no idioma para o lugar onde eu vou. Eu posso, pensando nesse tanto de curso que tem disponível atualmente, né? Então, nesse momento, a gente tem muito curso que está online gratuitamente. Então, dá para encaixar isso também nas nossas rotinas, né? Organizar o horário, organizar o nosso dia para que durante 1 hora, 2 vezes por semana, eu faça um estudo mais aprofundado, por exemplo, do idioma. E aí, um outro ponto também, a gente pode pensar no quê? Em economizar algum dinheiro. Então, tá difícil, se daí não vai dar para fazer agora, mas é uma meta que eu posso trazer só depois, não tem problema. Você não precisa começar todas as metas neste momento, mas você traçando todo um passo a passo, toda uma linha do tempo, né, uma cronologia de fatos e de atividades e de ações, então aí você consegue saber quando começar a economizar e como isso também não vai te prejudicar atualmente, tá? E assim você vai se desenvolvendo, vai sendo uma coisa que, gente, eu não sei vocês, mas quando eu tenho uma lista e eu dou o check, assim, ó, que eu risco uma coisa da minha lista, aquele negócio é muito bom, sabe? Dá uma sensação de dever cumprido. Não sei se é assim com vocês, mas com os objetivos é mais ou menos isso também. Quando a gente alcança uma das metas, isso te dá um gás, te dá uma energia para alcançar a próxima, para ir atrás da próxima. E tendo sempre, é claro, o objetivo como principal, como o alcançável, né? Então, você entendendo o propósito, você entendendo quais são essas metas, você não se desmotiva nesse processo. Quem já fez
algum plano de metas nessa linha? Me conta. Só para beber uma água. Como eu disse, a proposta da gente conversar um pouquinho sobre isso é porque justamente nesse período tem muito conteúdo disponível na internet. E às vezes a gente não sabe nem o que fazer com tanto conteúdo, né? Então são milhares de lives, milhares de cursos, vários cursos que estão online, gratuitos, disponíveis, vários vídeos no YouTube que a gente pode, né, consumir. E às vezes a gente vê tanta informação, tanto conteúdo, que fica difícil da gente administrar tudo isso e às vezes gera até uma certa ansiedade, né? De, nossa, o que eu faço com tudo isso? Para onde eu vou? E aí é onde você acaba não fazendo nada e às vezes gera até aquele sentimento de frustração mesmo, né? E aí que entra a importância da gente entender quais são os nossos objetivos, quais são os nossos propósitos, para conseguir transformar essas oportunidades, esses cursos, em conteúdo para se desenvolver. Senão gera angústia, né, Jean? É exatamente isso. Imagina, nas primeiras semanas de quarentena aí, eu tava vendo aquele monte de live, aquele monte de coisa e eu não tava conseguindo consumir nada. A cabeça cheia de informações, eu falava, gente, mas e aí? Tem tanta oportunidade, como que faz? Então, acho que todo mundo deve ter passado por isso nesse cenário. E aí a dica é justamente essa. Se a gente tem o nosso objetivo, a gente vai conseguir consumir o que é assertivo pra gente e não gerar esse sentimento de ansiedade, de angústia, de perca de tempo. Nossa, mas está todo mundo fazendo alguma coisa proveitosa na quarentena e eu não estou fazendo nada? Tá todo mundo fermentando e criando um levain e eu não estou criando um levain? Como é que faz? Porque, gente, calma, isso faz sentido para você? Se faz, temos várias pessoas que podem te ajudar aqui com isso. Se não, vamos procurar o que faz sentido, o que vai alimentar o seu propósito. Então, não necessariamente você precisa seguir essa onda do que todo mundo está fazendo. Por isso que é tão importante encontrar esse sentido. Isso que realmente faz com que você se sinta motivado, se sinta apoiado e se sinta em desenvolvimento, né? Não tem certo e errado, viu, gente? Só para deixar claro mais uma vez. Isso, assim, é muito pessoal. Quem quiser bater um papo mais direcionado aí, conversar sobre os objetivos pessoais, eu estou super à disposição. E a gente encontrar quais são esses passos, né? Quais são os degraus que a gente vai subindo para alcançar o topo dessa escada. Às vezes a gente tem que voltar no mesmo degrau, passar de novo por ele, mas sempre tendo como foco, né, o nosso objetivo lá, fica um pouquinho mais fácil a jornada. Bola, como é que estão as coisas por aí? Me conta. Bola é um ótimo profissional na área de churrasco, de carnes, né, Bola? Uma outra questão que a gente sempre levanta também é que nesse período, às vezes, essa angústia, ela toma conta da gente, né? E é realmente um cenário incerto, a gente não sabe como, quando, por quê, a gente não sabe, a gente não tem as respostas, a gente tem palpites. E para não gerar tanta ansiedade e que a gente consiga aproveitar esse tempo, é muito importante a gente manter algumas rotinas. Então, por exemplo,
Rotinas relacionadas a exercícios físicos, a movimentar o seu corpo, também é muito importante. Isso ajuda que a nossa cabeça continue funcionando, oxigenando e, e em ação, né, em movimento. Então, um outro objetivo que a gente pode pensar, por exemplo, é com relação justamente a esses hábitos. Então, criar mini hábitos, né, como Bola disse ali, a gente pode pensar nessa linha. Então, por exemplo, eu vou fazer, sei lá, vou fazer uma coreografia de dança por semana. Sei lá, é uma opção que você vai fazer uma coisa que te motiva, porque dançar é uma coisa que eu gosto, então meu objetivo é sair do sedentarismo. Vamos pensar. Oxigenar meu cérebro, né? Em tempos de quarentena que, infelizmente, eu ainda não posso voltar para as rotinas normais, né? De exercícios. Então, esse é o meu objetivo. Uma das metas vai ser, uma vez por semana, aprender uma coreografia que tem no YouTube. Vou pegar lá as coreografias das músicas que eu mais gosto, trilha sonora de filme, vou pegar lá. Gente, tem milhares no YouTube de coreografias nesse sentido. E aí a gente vai criando. Então, uma por semana, uma por dia, uma a cada 2 dias, vai depender aí, né? E aí eu vou alcançando essa meta. E aí eu vou começar com a dança, que é uma coisa que me faz bem, que eu não vou sentir que é um peso para se exercitar. Aí depois que eu tiver esse hábito, talvez eu reveja o meu planejamento e insira outros passos, outras metas. Então aí eu posso inserir, por exemplo, fazer um polichinelo, vou fazer sei lá, alguma prática, vou fazer uma yoga, vou fazer, enfim, alguns outros exercícios, vou procurar um personal para fazer alguns exercícios em casa, alguns treinos em casa, sei lá. A gente pode pensar nessa rotina também. Tem um outro exemplo maravilhoso, que é ler. Hoje é Dia Mundial do Livro, que achei ótimo que o Bola me lembrou aqui, ó. Estou com a minha estante toda à disposição aqui. E aí, por exemplo, você vai falar assim, não, mas eu não consigo ler, pega um livro desse, imagina, não consigo me concentrar. Cria pequenas metas. Então, o meu objetivo é criar o hábito de leitura. Como que eu vou fazer isso? Pequenas metas. Vou ler uma página por dia. Leu uma página? Aumento. Vou ler, na semana que vem eu vou ler 2 páginas por dia. Na outra semana eu vou ler 30 minutos. E assim você vai aprimorando seu hábito, criando realmente, né? Enraizando isso em você. E aí quando você for ver, você está imerso nesse mundo maravilhoso dos livros. A gente pode até fazer uma outra live para falar sobre dicas de leitura, que assim, é só você encontrar a vertente que te fascina, que aí tudo isso fica muito mais fácil. Oi, Léo, tudo bem? Uma outra meta, vou fazer agora uma análise, vamos ver. Quem aqui não tá vendo Big Brother? Todo mundo tá vendo Big Brother, né, gente? Se não tá vendo, tá sabendo o que tá acontecendo. Então, vamos usar esse exemplo do que aconteceu ontem. Ontem, não sei se vocês viram, vocês estão acompanhando, uma grande cantora britânica fez uma aparição num programa aqui do Brasil. Vamos imaginar que o objetivo da Manu Gavassi, que é uma cantora, fosse ter uma carreira internacional. E aí ela criou pequenos passos. Um dos passos foi entrar no programa de visibilidade nacional. O outro passo foi criar uma coreografia. No outro foi criar um plano de marketing e assim por diante. E ela conquistou, tá mais próxima de conquistar esse seu objetivo. Então, assim, qualquer área que a gente pensar, dá para criar esses passos, essa trajetória, esse desenvolvimento dos seus
das suas metas até alcançar um objetivo. Então é claro que foi uma brincadeira aqui, né, falando de Big Brother, mas é só pra gente fazer essa alusão que realmente está em tudo. Oi, Lu. A Lu Internacional está aqui, Tailinha está aqui também. É... Então, assim, é muito bacana esse olhar, ter esse objetivo sempre em mente e criar esses pequenos passos para conseguir alcançá-lo e criando os pequenos passos, você não se desmotivar, tá? Quem tem mais alguma sugestão aí de objetivo para a gente pensar em pequenos passos para desenvolver esse plano de metas? A gente pode pensar, por exemplo, que quando eu sair da faculdade, eu vou querer aprender outro idioma. É um super. Matheus, né? É um super exemplo, Matheus. Você pode ter esse exemplo. Então, meu objetivo é aprender francês. Vamos supor, né? Então, quais são as metas, quais são os passos que eu preciso desenvolver para alcançar esse objetivo? Não vou conseguir de um dia para o outro assistir um filme em francês e já aprender o idioma, né? O inglês é um pouco mais comum, a gente tem algumas palavras já enraizadas aí no nosso cotidiano. Então é onde a similaridade do idioma fica mais fácil da gente, para algumas pessoas, é claro, fica mais confortável da gente desenvolver. Mas, por exemplo, o francês, que é um idioma que a gente vê vários termos na gastronomia, por exemplo, que a gente tem aí como base, né, da técnica e base histórica da gastronomia em si. Então, muitos dos termos vêm do francês. E eu acho que faz todo sentido eu aprender para aprimorar a minha prática lá no futuro. Além de que eu acho Paris tudo. Eu quero muito ir para lá e quero me comunicar com os franceses em francês. Ótimo. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou destrinchar, lembrem, esses passos para alcançar o meu objetivo, que é ser fluente em francês. Então, primeiro, eu vou procurar um aplicativo ou um curso online que tenha aulas. Aí você avalia se pode ser um curso gratuito ou um curso pago. Aí vai variar de pessoa para pessoa. Que eu possa fazer essas aulas online. Então você vai pesquisar isso e aí você coloca lá qual que é o seu prazo. Eu tenho que pesquisar até segunda-feira. Então já separa um tempinho aí dos seus dias para fazer essa pesquisa, para entrar em contato, ver quais os valores, quais os horários de aula, se você consegue fazer o seu horário. Segundo passo que você pode fazer, efetivamente começar essas aulas. Então aí você vai colocar lá na sua agenda, cria uma agenda, coloca na parede, coloca na geladeira, coloca no celular para despertar. Toda terça e quinta-feira, das 3 às 4, eu vou fazer a minha aula de francês no aplicativo GTM. Vou fazer. É isso. Depois que você começar a fazer e tudo mais, você vai se dar lá um mês, porque é o que o aplicativo te indicou, que depois de um mês você vai ter a primeira prova. E aí você vai fazer a primeira prova, ver como foi o seu desenvolvimento e vai conseguir acompanhar esse crescimento na incorporação do idioma nas suas práticas, nas suas atividades. Uma vez por semana eu vou colocar lá nas minhas metas que eu vou assistir um filme ou uma série em francês. E aí eu vou assistir ouvindo em francês e lendo a legenda em português.
Ou então, se eu já tenho proficiência em inglês, eu vou assistir ouvindo em francês e lendo a legenda em inglês, que já é uma outra forma, é uma outra parte do cérebro que você usa. E aí você vai desenvolvendo o idioma. Quando você tiver mais proficiente, você coloca lá que a meta vai ser ouvir em francês e ler a legenda em francês, que aí vai ser uma outra forma de também trazer o idioma para a sua prática, para você ir se desenvolvendo. Além disso, eu posso ouvir músicas, podcasts, assistir vídeos no YouTube nesse idioma. Também vai ajudar bastante a você ir aplicando e trazendo essa rotina. Tem vários aplicativos de redes sociais mesmo que você pode se conectar com as pessoas de outros lugares e aí você pode começar a exercitar a sua fala. Então, é onde entra a conversação. Você vai, e é com a conversação que a gente consegue, né, ir desenvolvendo mais o raciocínio no idioma. Então, você também coloca isso lá como sua meta. E lembrando sempre, coloquem prazos factíveis, prazos que vocês conseguirão alcançar ou conseguirão rever, de modo que vocês não se sintam frustrados nesse processo. Porque se você colocar lá que em um mês você vai ser proficiente em francês, dificilmente, se você não tem histórico nenhum no idioma, você vai conseguir. Ou então você é maravilhoso, perfeito, um gênio e pode me ensinar em um mês também a falar francês. Do contrário, é bem bacana se a gente mantiver esses prazos mais reais mesmo. Porque senão a gente vai chegar lá com um mês e vai falar: ah, eu não consigo falar francês, eu vou desistir, eu não vou fazer mais nada. E aí é onde os nossos objetivos se perdem e a gente nem se desenvolve. Que mais? Outro exemplo. Eu vou zerar o Netflix. Então você cria um plano de metas. Eu vou toda segunda-feira assistir filmes com a letra A a C. Toda terça-feira. Por que não, né? Eu vou me especializar na área de comunicação e marketing, porque eu acho que isso vai ajudar com o meu restaurante quando eu for abrir, lá quando eu terminar a faculdade. Então vamos lá. Quais são os cursos que tem na área que a gente que pode fazer sentido para o seu desenvolvimento? Quais são gratuitos, quais são pagos, qual é o horário desses cursos, como eu insiro isso na minha rotina. Depois, efetivamente fazer esses trabalhos. Por exemplo, criar já um perfil para fazer alguns testes, né? De redes sociais aí falando de marketing. Ó, uma outra sugestão aqui. Conseguir uma promoção no trabalho. Essa é ótima, hein, amiga? Muito bom. Agora, se eu der uma dica e não alcançarem, aí não sou só eu, tá? Bom, então o meu objetivo é conseguir uma promoção. O que eu vou fazer? Vou quebrar em metas. Lembrem sempre disso. Então, eu vou, por exemplo, começando. É um momento de quarentena. A gente está em home office. Recebemos férias coletiva. Quando a gente voltar, não sei nem o que fazer. Gente, primeiro, volta motivado. Volta propondo alternativas, sugestões e melhoras. Isso ajuda muito com que você seja bem visto no seu ambiente de trabalho. Mantenha sempre um bom relacionamento em equipe. Amanhã a gente vai ter um Altos Papos falando sobre o mercado de trabalho e as competências socioemocionais que ajudam no desenvolvimento, né, pessoal dentro do âmbito profissional. Então já fica aí o convite. Depois a gente vai disponibilizar o link nos stories aqui para vocês se inscreverem e participarem. Mas é sempre nesse sentido, né? De como a gente criar um ambiente que favoreça o trabalho em equipe, que traduza a resolução de conflitos. Tudo isso promove que você esteja em um ambiente em desenvolvimento e
pode te ajudar nessa promoção no trabalho. Um outro ponto que é muito importante para você conseguir ser promovido é você se especializar. Então, você, por exemplo, eu trabalho na área da confeitaria, mas eu quero ser chefe de confeitaria. Então, eu tenho lá as minhas habilidades e tudo mais, mas eu vejo que o chefe que estava antes, ele tinha mais habilidades com relação à decoração de bolos, com trabalho com bico, por exemplo, né? O que eu vou fazer? Eu vou me especializar nessa área para conseguir ter um diferencial e conseguir ser vista como potencial para ocupar esse cargo. Então, por exemplo, a Lu deu o exemplo aqui, está estudando sobre confeitaria low carb. Então, é um diferencial. No estabelecimento que eu trabalho, a gente tem uma linha de comidas low carb, né? Da cozinha quente low carb. Mas a confeitaria, a gente está muito simplesinho. Por que não eu me especializar? Por exemplo, eu trabalho com confeitaria, tá? Por que não eu me especializar na confeitaria low carb, que já é uma vertente do restaurante, do estabelecimento que eu trabalho, e aí eu ter esse diferencial para oferecer para o meu líder, né, para o empresário, para o dono da empresa, para o chefe, e aí ele vê nisso uma possibilidade de crescimento, não só para mim, como também para a empresa. Então a gente junta as duas coisas e consegue aí mais uma meta. Então pensem que dentro da meta, dentro do objetivo, alcançar a promoção no mercado de trabalho, a gente tem diversas metas que são compostas por várias ações, tá? Então, são vários pontos que a gente acaba desenvolvendo, que a gente tem que percorrer para conseguir chegar lá. Não é, como eu disse, não é da noite para o dia, não basta só a gente acordar e falar assim, pronto, hoje eu vou ser promovido, porque dificilmente vai ser assim. Mas se a gente pensar, planejar e seguir esse caminho, aí a gente com certeza vai conseguir um destaque e vai conseguir ser promovido, por exemplo, que é esse o objetivo. Só reforçando o convite, eu tô vendo se tem alguma interação aqui. Só reforçando o convite, amanhã, às 3 da tarde, a gente pode continuar esse papo sobre competências socioemocionais para o mercado de trabalho. Que isso aí, gente, faz um diferencial imenso quando a gente passa por momentos conflituosos. Também vai ser online, é claro. Vamos ter a participação de algumas pessoas lá de Águas de São Pedro, do campus. Eu vi que tem gente de Águas que está participando aqui também. Então, a Mari vai estar com a gente, a Ana Paula, que é uma aluna de lá também, a Letícia também, a nossa aluna, também vai estar com a gente, e a Ana, que é do Senac lá de São Paulo, para um grande time para conversar sobre as competências e o mercado de trabalho. É isso, gente. Mais alguma sugestão de objetivo que a gente pode pensar? Boa, Bola. Olha, o Bola trouxe aqui uma observação muito legal. Às vezes precisamos resolver outras pendências pessoais para poder ir em sentido a uma meta. Sem dúvida, Bola. Quando a gente fala em desenvolvimento de metas, desenvolvimento de objetivos, esse planejamento, é muito importante que a gente se conheça. Então, o autoconhecimento é fundamental. E é fundamental para tudo na nossa vida. Se a gente se conhece, a gente sabe o dia que a gente não vai estar bem, a gente sabe como receber, como dar uma certa resposta, a gente consegue perceber essas nuances para nos desenvolvermos. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho uma questão pessoal que está mal resolvida e está me impedindo de ter, por exemplo, um crescimento na carreira. Então, se eu sei disso, fica mais fácil de eu resolver essa questão, e aí eu posso criar um plano de metas para isso também,
e depois criar um plano de metas profissional para atingir aquele outro objetivo. Existem várias ferramentas para autoconhecimento que nos ajudam, né, nesse processo de descoberta. E, e eu vou indicar aqui também uma amiga minha, que é a Andrea Miher, que ela ajuda muito, ela tem várias ferramentas no perfil dela sobre essas questões de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, que acho que pode ajudar vocês também, tá? E aí, gente, se conhecer é a coisa mais maravilhosa e mais louca que existe, né? Porque acho que, não sei vocês, mas eu estou passando a quarentena sozinha e eu achava que eu me conhecia, mas nesses últimos 39 dias conheci outras Bartiras, viu? É isso, gente. Mais algum objetivo que vocês acham que dá pra gente pensar em algumas metas? Bom, acho que é isso então. Eu agradeço a participação de todos vocês. Espero que eu possa ter ajudado. Ó, o Thiago tá em DR com ele mesmo, é isso aí, Ti. Mas é nessas horas que a gente se conhece, viu? Então é muito importante parar, refletir, pausar tudo, usar, né, fazer uso dessas ferramentas que nos ajudam a perceber quem somos, onde estamos, o que já conquistamos, porque lembrem-se, a gente não tá aqui do nada, tá? A gente já conquistou muita coisa. Então, olha também para o passado de vocês, para os degraus que vocês já subiram. Eu tenho certeza que já foi um caminho super bem percorrido e que mesmo que tenha tido alguns tropeços, foram tropeços de aprendizagem. É muito importante, tá? Ela está perguntando, traçar uma meta por vez? É legal a gente traçar as metas de forma que elas se complementem, tá? Então, para a gente não deixar uma coisa sobrepor a outra e às vezes a gente também não fazer duas coisas ao mesmo tempo e esquecer parte de uma, esquecer parte da outra. Dá para, por exemplo, uma ação ser complementar de duas metas. Isso daí é natural. E é onde entra a personificação, né? O que entra de particular para cada caso, tá? Então, por exemplo, falando lá do idioma, dá pra gente fazer o curso e ao mesmo tempo, uma vez por semana, assistir o filme em outro idioma. Então dá para duas metas caminharem juntas, tá? Nesse caso, não tem problema. Sim, pedir ajuda, a Bola falou, pedir ajuda para alcançar as metas. Sem dúvida, gente. Acho que isso para tudo, né? Pedir ajuda não é feio, não é errado, na verdade é lindo a gente conseguir pedir ajuda, porque sozinhos dificilmente a gente consegue alcançar muitas coisas. Somos seres em comunidade, em sociedade, e contem sempre com os amigos, com as redes de apoio, com os profissionais que podem, né, ajudá-los nesse desenvolvimento. Isso torna a jornada até mais prazerosa, né? Oi, oi, oi. Bom, gente, acho que é isso. Eu agradeço a participação de todos, obrigada. É... Espero que eu tenha ajudado vocês. Se precisarem, continuo à disposição. Vou pedir para o pessoal deixar marcado lá o meu perfil. Podem me procurar lá, podem me procurar por aqui, pelo perfil do Senac também. E desejo que todos se cuidem, consigam manter aí uma rotina de atividades para não gerar muito, sabe, um gap muito grande de inatividade, de ausência. Assim a gente consegue oxigenar, manter a nossa mente ativa. E se tudo der certo, logo, logo a gente tá junto de novo, tá? Um beijo para vocês. Muito obrigada pelo carinho, pela participação. Adorei.
Agora vocês me aguentem. Até mais, gente. Tchau.